Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de update da minha transformação de corporal. Neste momento encontro-me numa fase de emagrecimento, tive 2 semanas de férias e hoje vou-te explicar o que é que eu fiz durante as férias, como é que correu a minha última semana antes das férias e que resultados é que eu tive desde pós-férias. Eu sou o João, para quem não me conhece, sou online coach, trabalho dentro da área do fitness a ajudar pessoas a emagrecer, a ganharem mais saúde, a ganharem mais autonomia e, acima de tudo, a sentirem-se melhor consigo próprias. O meu objetivo é ajudar-te a conseguir evoluir não no curto prazo, mas no longo prazo, dando-te mais conhecimento, ferramentas e organizando todas as tuas rotinas para que tu possas ser consistente a longo prazo e que tenhas resultados para a vida, que é disso que se trata. O que não quer dizer que eu não te queira ajudar a ter resultados o mais rápido possível. Simplesmente quero-te ajudar a ter resultados consistentes. E este vídeo serve para eu te explicar o que é que aconteceu com o meu processo, para que tu também possas tirar algumas ideias do que é que podes fazer contigo próprio. E que também conheças um bocadinho o meu processo. Eu trabalho como online coach, mais através do Instagram, pela página gymtips.pt. Portanto, se não me conheces, podes dar lá uma vista de olhos e começar a seguir o meu trabalho e, acima de tudo, deixar os teus gostos, partilhar e comentar todas as publicações que eu vou fazendo de forma gratuita para te poder ajudar ainda mais. Este vídeo serve também para te poder ajudar nesse sentido e, se fizer sentido para ti, podes deixar também aqui o gosto já neste vídeo. Então, voltando aqui ao meu processo de transformação corporal, que é o que interessa, que é para isso que estamos cá. Ainda não fiz o update aqui desta semana, que foi a última semana antes de eu ir de férias. Estive de férias 2 semanas em Cabo Verde, como podes ver não tenho aqui registros de nada de peso corporal, nem de calorias, não contei calorias, mas vamos ainda ver aqui a última semana antes de eu ir de férias. Então, como te disse, estou numa fase de perda de massa gorda. O meu objetivo é perder entre 0,5% a 1% do meu peso corporal por semana. E na última semana, antes de ir para Cabo Verde, o meu peso baixou 1 kg, ou seja, 1,1% do meu peso corporal. Foi um bocadinho mais do que aquilo que eu tenho traçado, mas também são diferenças muito pequeninas. Como podes ver, eu estava na semana 5 do processo de emagrecimento. Na primeira semana é sempre a semana em que se perde mais peso. Perdi 1,6 kg, depois perdi 900 gramas, depois perdi 300 gramas, perdi 900 gramas e perdi 1 kg de seguida. Ou seja, em média, a minha perda de peso encontra-se dentro do objetivo, que é perder entre 0,5% a 1% do meu peso corporal por semana. Porquê estes valores? Porque são os valores que me garantem, acima de tudo, que eu consigo perder, primeiro, consigo perder o peso de forma sustentada, ou seja, consigo não estar com um déficit calórico demasiado grande que me vai fazer aumentar a probabilidade de perda de massa muscular. Então, lembrar que o meu objetivo não é simplesmente perder peso, é apenas perder massa gorda. E para isso eu tenho que controlar minimamente o meu déficit. Para isso também eu vou ter que controlar a quantidade de proteína ingerida e, neste caso, as minhas quantidades de proteína são cerca de 210 gramas. Claro que não podemos ser tão rigorosos ao ponto de dizer que tem que ser 210 gramas. O meu objetivo é ficar entre 150 a 225 gramas de proteína. Então, nesta semana, na última semana antes de eu ir de férias, que fiz contagem de calorias, a minha proteína esteve em média nos 204, portanto está num valor super aceitável. O meu objetivo era consumir 2.800 calorias, consumi 2.778, portanto bem dentro dos objetivos. Os passos diários, o meu objetivo é fazer entre 8 a 10 mil, fiz 13 mil. Quilómetros de bicicleta, fazer pelo menos 120, fiz 150. Dormir pelo menos 7 horas, tenho aqui uma média de 7 horas e 48 minutos, portanto, a nível de métricas de contabilização da última semana antes de ir de férias, correu tudo dentro do processo normal. Claro que depois entrei de férias aqui estas 2 semanas e não houve pesagens corporais, nem registro de calorias consumidas, nem registro ou monitorização da parte alimentar. No entanto, houve na mesma registro dos passos diários e das horas de sono. Claro que não fiz quilómetros de bicicleta, fui fazer ontem, fiz 99,3 km. Em relação aos passos, tive os passos dentro daquilo que são os meus normais e as horas de sono também. Não houve contagens de calorias, foram as férias de Cabo Verde. Eu gosto sempre de deixar aqui uma nota para me lembrar do que é que aconteceu nestes dias atípicos. Conclusão. Voltei de férias, ontem foi dia de me pesar, pesei 88,9 kg, hoje 88,4 kg, como podem ver há sempre aqui algum tipo de retenção de líquidos dentro das férias, mas acima de tudo o que é que eu quero que vocês reparem que a minha média de peso da última semana antes de férias está muito parecida com esta primeira pesagem, no entanto
o dia de hoje já com um bocadinho menos retenção de líquidos do que no dia de ontem. Não sei se terei muito mais retenção de líquidos para perder, mas de qualquer forma já dá para perceber que estas férias não prejudicaram em nada o meu processo de emagrecimento. No máximo o que aconteceu foi uma estagnação do processo, que é já um objetivo bem bom para quando estamos de férias, sem contar calorias, sem estar muito preocupados com o que é que vai acontecer com a nossa parte física. Então, eu aproveitei as férias da melhor forma que pude, dentro das limitações que tive no sítio onde tive. Cabo Verde é um sítio fantástico, com sítios muito bonitos, mas de muito difícil acesso a comida de qualidade, digamos assim. Quando falo qualidade, não é qualidade nutricional, é qualidade no sentido em que era difícil de atingir algumas metas de proteína. Por isso mesmo, eu já sabia disso, já tinha uma noção disso, levei alguns saquinhos de proteína em pó, algumas barras proteicas para tentar colmatar ali um bocadinho, mas tenho perfeita noção que na maior parte dos dias eu não consegui atingir nem de perto estes tais 200 gramas de proteína. No entanto, acredito sim que pelo menos os 150 tenham sido batidos. Portanto, acredito que não tenha sido assim um processo a nível alimentar assim tão mau. A nível de quantidade de calorias, também tenho noção que não consumi demasiadas calorias. Acredito que tenha estado mais ou menos dentro dos valores, vá, 3.000 calorias, 2.000 e qualquer coisa. Portanto, isto mostra realmente, depois acaba por mostrar os resultados que eu tive a nível de não regressão no processo. Ou seja, é como se tivesse feito aqui 2 semaninhas de processo estabilizado, em manutenção, e agora sim vou voltar então novamente ao processo de emagrecimento. A nível de treino, na última semana antes de ir de férias, tive aqui uma descida só no leg curl deitado na máquina. Em vez de 4 repetições aqui fiz só 2. De resto consegui progredir nos exercícios todos. Lembrar que agora vou fazer um bloco de treino novo, portanto vou começar aqui, já comecei, aliás, hoje já fiz o primeiro treino do meu bloco novo de treino, ainda não o passei aqui para o fecheiro de Excel, hei de passá-lo aqui para baixo. Basicamente vou ter 2 dias com 5 exercícios e 4 dias com 4 exercícios apenas. Ou seja, eu decidi propositadamente baixar o meu volume de treino, principalmente nos membros inferiores, porque eu lembro-me que já estava a sentir muita fadiga nos membros inferiores, associados aos quilómetros de bicicleta também que eu tenho feito. Então, baixei essencialmente algum volume no treino de pernas e também nos outros grupos musculares também, mas nos outros grupos musculares baixei um bocadinho menos. Então, isso faz com que eu tenha, neste momento, menos 4 exercícios de musculação do que tinha no bloco anterior, por semana. Okay? 4 exercícios por semana. Não é uma descida de volume muito significativa, é apenas um ajustezinho para eu ficar um pouco mais à vontade com a recuperação muscular, que é super importante. Lembrar que um treino só faz sentido quando nós conseguimos recuperar dele. Okay? E se o treino for demasiado intenso para aquilo que nós estamos a fazer neste momento, a nível de rotinas, alimentação, descanso, qualidade de sono, isso pode ser mais prejudicial do que benéfico. Então é super importante nós irmos ajustando o treino, a quantidade de treino, em função da nossa capacidade de recuperação. Porque para mim o mais importante é ter a intensidade do treino. Intensidade sempre no máximo e o ajuste do volume em função da nossa capacidade de recuperação. E como no bloco anterior eu estava a sentir já alguma fadiga, principalmente nos membros inferiores, eu decidi neste bloco de treino retirar algum volume propositadamente dos membros inferiores. Então, a nível de ajustes para a semana seguinte, eu vou manter as minhas 2.800 calorias que estava a fazer antes de ir de férias, para me ambientar agora para ver como é que o corpo reage. Em princípio irá reagir da mesma forma, ou seja, perder entre 0,5% a 1% do meu peso corporal por semana. Vou manter então as minhas metas de passos diários entre 8 a 10 mil, os quilómetros de bicicleta pelo menos nos 120, claro que a semana passada não consegui porque também foi só um dia, mas acredito que vai ser super fácil de os fazer. As horas de sono, vou manter aqui com o objetivo de bater pelo menos 7 horas de sono e as proteínas nos 200, 210 gramas por dia. Em perímetros, tirei perímetros novamente. Esta linha de cima, ou esta penúltima linha, é a linha antes de eu ir de férias para o Cabo Verde, e agora esta é a linha de pós-férias de Cabo Verde, que foi tirada ontem. Então, podemos ver que mesmo durante o processo de Cabo Verde, durante as férias de Cabo Verde, eu tive aqui uma descida de 0,6 cm de abdominal, o que é ótimo, que representa aqui realmente alguma perda de massa gorda. Portanto, isso é ótimo. De qualquer forma, a maior parte dos outros perímetros também desceram. O braço desceu, o braço direito, principalmente o esquerdo, não desceu tanto. O glúteo desceu, as coxas desceram.
principalmente a direita, a esquerda até subiu um bocadinho, e os gêmeos desceram. Isto também acaba por ser perfeitamente normal, tendo em conta que não treinei tantas vezes como costumo treinar quando não estou de viagem, tal como os passeios de bicicleta, que também não foram feitos, apesar de ter feito um bocadinho mais de passos diários. Então é normal que os nossos músculos não tenham necessidade de reter tanto glicogénio, ou seja, de reter tanta energia lá dentro, porque os nossos músculos têm alguma capacidade de guardar energia dentro deles para caso seja necessário serem usados. Ora, se as minhas vezes, ou as vezes que eu treinei por semana foram mais reduzidas, se o meu nível de atividade física foi um bocadinho mais reduzido do que normal por estar de férias, os meus músculos não sentiram tanta necessidade de reter alguma energia. Então é normal, é perfeitamente normal os perímetros baixarem de alguma forma, quase todos, digamos assim, porque eu perco volume desse glicogênio muscular. É de esperar que agora com o treino, muito provavelmente alguns destes perímetros que desceram voltem a subir ligeiramente, mas a cintura continua a descer. Pelo menos será esse o resultado esperado. Em relação aqui à monitorização que eu faço anual dos meus processos, treinei 6 vezes nestas férias. Treinei no dia 2 e no dia 3 na ilha de Santiago, treinei no dia 9 na ilha do Sal e treinei no dia 11, 12 e 13 na ilha de Santo Antão. Este treino já é o treino de hoje, este passeio de bicicleta já é o passeio de bicicleta de ontem. No entanto, tenho aqui mais 2 treinos registados, porque fiz 2 treinos em casa e um treino na praia, ao ar livre, um ginásiozinho que nós encontramos na praia, que foi super interessante. Portanto, isto para vos dizer o quê? Que a nível de treinos, durante as 2 semanas que tive de viagens, fiz 6 treinos em ginásio, fiz um treino na praia, não o vou contabilizar como sendo treino propriamente dito, e fiz 2 treinos em casa, 2 treinos express. Um só durou 2 minutos, que foi fazer em 2 minutos o máximo possível de flexões, e o outro durou 6 minutos, que foi fazer em 5 minutos o máximo de agachamentos que eu podia. Então, não posso considerar como sendo treinos completos, mas pronto, deixo aqui uma nota para eu também mais tarde poder perceber o que é que aconteceu. A nível de passos diários, como podem ver, tive quase todos os dias acima dos 8.000 passos. Este dia não tive, foi o dia de viagem para casa, de avião, porque são muitas horas no aeroporto, à espera e tudo mais. E no dia 2 também não tive, não sei porquê, não me lembro o que aconteceu aqui neste dia. Dia 2, ora, eu fui de viagem para Cabo Verde no dia 1. Dia 2 foi no dia que eu estive em Santiago. Nós alugámos um carro e fomos visitar a ilha, então andei muito tempo, foi de carro e pouco tempo a pé. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que a nível de sono consegui cumprir sempre as minhas metas de sono. A nível de dieta e água não classifiquei como 5, nem como 4, porque tenho noção que bebi menos água do que normal, tenho noção que a nível alimentar também não fiz aquilo que estou habituado a fazer, então classifiquei como 3. Mas também não posso classificar como 2 porque não foram valores negativos. Tá? Depois, a nível de objetivos anuais, digamos assim, já estamos com 45% do nosso ano feito e como vocês podem ver, eu tenho todas as minhas métricas de objetivos anuais acima dos 45%. Isso quer dizer o quê? Que se eu continuar a fazer as coisas que estou a fazer, vou cumprir todos os meus objetivos anuais. E o que eu estou mais próximo de cumprir realmente são os treinos, porque de facto eu não contava treinar muito durante as férias, mas o que é certo é que em todas as férias que tenho ido, tenho treinado com alguma, não total regularidade, mas com alguma regularidade, e isso permite-me estar sempre um bocadinho acima daquilo que era o esperado. E pronto, pessoal, basicamente é isto. Este vídeo foi um vídeo de update da minha última semana antes de férias e das 2 semanas de férias em Cabo Verde. E como podes ver, não é porque fui de férias que eu destruí o meu processo de emagrecimento. É possível sim ir de férias, aproveitar as férias, comer coisas diferentes, treinar menos do que o normal, ter rotinas completamente diferentes e mesmo assim não destruir o nosso processo. E deixa-me dizer-te, mesmo que eu ganhasse aqui algum peso corporal e ganhasse aqui algum perímetro abdominal, rapidamente o mais importante é simplesmente voltar às rotinas. E é isso que eu te peço. Estamos a chegar agora à época de verão, a época em que a maior parte das pessoas começa a ir de férias. Portanto, lembrem-se, quando terminarem as férias, não queiram compensar nada. Simplesmente voltem às rotinas, que é a coisa mais importante de se fazer. Voltar às rotinas que tinham o mais rapidamente possível. E isso não significa terem que compensar seja o que for. É só voltar às rotinas, que isso é o mais importante. Porque são essas rotinas que vos vão dar resultados a longo prazo. Lembrem-se, 2 semanas de
de férias na vossa vida é uma gota no oceano. É uma gota no oceano. Portanto, aproveitem as férias, sejam conscientes nas tomadas de decisões, naquilo que vão comer e naquilo que vão fazer a nível de atividade física. Aproveitem e voltem simplesmente às rotinas. Espero que de alguma forma este vídeo te tenha ajudado. Se fez sentido para ti, deixa o teu gosto aí no YouTube e segue no Instagram gymtips.pt. Bons treinos e até já.